Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa de Deus a nosso favor. E dando início então neste culto, nós queremos falar com o Pai Celestial neste momento. Gracioso Deus, Pai de bondade e de graça, em nome de teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós estamos mais uma vez perante a tua santa e bendita presença. Senhor, nós rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. E agradecemos ao Senhor por este privilégio de estarmos outra vez em culto, em adoração ao Senhor. Agradecemos pela saúde, pelas bênçãos, pela paz alcançada e pelas vitórias. E ainda continuamos a pedir ao Senhor a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia para os momentos que se seguem, Senhor. E abençoa este culto desta noite, dando-nos inspiração, dirigindo-nos para que possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E que todos os filhos do Senhor possam ser abençoados em mais esta programação de fé, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E o primeiro hino que vamos cantar nesta noite é o hino de número 52 do nosso Inário Shalom. Cantemos e adoremos ao Senhor neste momento em espírito e em verdade. Donde vêm estes guerreiros revestidos de luz? Eles vêm de reais domínios, guiados por Jesus. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Aclamai, cantai, ó crentes, redimidos sereis. Vem o fim das vossas lutas, e vem o Rei dos Reis. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céu, ó Rei universal. Glórias ao Senhor. Já se finda a escura noite, eis que o dia já vem. Cristo lá do céu se apressa, e os anjos seus também. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei,
grandeza, poder celestial. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Vem depressa, ó dia alegre, eu suspiro por ti, já presinto a glória eterna e perto me sorri. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista, ó Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Aleluia. Glórias ao Senhor. 53, Inário Shalom. Senhor Jesus, cada promessa se cumprir, cada vez mais querer louvar e ao Senhor glorificar e andar na sua luz. Senhor Jesus, cada promessa se cumprir, cada vez mais glorificar e ao Senhor glorificar e andar na sua luz. Linda canção de amor dentro do meu coração. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom para mim. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Deus me quer bem. Ele é bom pra mim. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Ele é bom pra mim.
Ele é bom pra mim. Cristo virá, aleluia. Cristo virá, aleluia. Cristo virá, Ele é bom pra mim. É bom ver Senhor Jesus, cada promessa se cumprir, cada vez mais querer louvar e ao Senhor glorificar e andar na sua luz. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Número 54, Inário Shalom. Nas mãos de Deus. Os passarinhos estão nas mãos de Deus, a flor se abrindo está nas mãos de Deus, os lindos campos estão nas mãos de Deus. Oh, aleluia, tudo está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está a minha vida. Eu te pergunto, a tua vida está nas mãos de Deus. Se assim é a tua fé, dirige os passos teus e vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. O grande astro está nas mãos de Deus, os pirilampos estão nas mãos de Deus, o mar se abrindo está nas mãos de Deus. Oh, aleluia, tudo está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está a minha vida. Eu te pergunto, a tua vida está nas mãos de Deus. Se assim é a tua fé, dirige os passos teus e vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia, canta com alegria. O pensamento está nas mãos de Deus, o sofrimento está nas mãos de Deus, a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Oh, aleluia, tudo está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está a minha vida. Eu te pergunto, a tua vida está nas mãos de Deus. Se assim é a tua fé, dirige os passos teus
E vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. E vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. E vai em paz, irmão, se estás nas mãos de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Número 55. Aleluia. Nos dias que estamos vivendo, Deus enviou mensageiro. Sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo luz e revelação, e mostrando toda a verdade, o que é falso e o que é perfeito. É o anjo tocando a trombeta, para ajudar todos que são eleitos. É a boca de Deus aqui nessa terra, na última geração, mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Glória a Deus, alegre, canta. Esse grande mensageiro, enviado antes do grande dia, está em 4 de Malaquias, Deus descendo a terra através do Elias. Ele veio com sua mensagem, trazendo a espada de Deus em suas mãos, mostrando onde está o corpo, onde as águias se ajuntarão. É a boca de Deus aqui nessa terra, na última geração, mostrando luz e a verdade, a realidade e a revelação. Mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Deus nos ajude, nos abençoe cada vez mais. Amém. Graças a Deus. Nós estamos em culto, não é? De terça, quinta, sábado e domingo, às 7 horas da noite. E nós mandamos um grande abraço para todos os nossos irmãos, não é? Lá da congregação do Parque Shalom, em Campinas. Eu gostaria de citar o nome das famílias, mas pode ser que eu me esqueça, não é? Mas todos vocês que estão agora sintonizados, reunidos em torno da palavra, em espírito, Deus vos abençoe, não é? E também os irmãos que congregam no tabernáculo de Santa Bárbara do Oeste, não é? Nós também mandamos um grande abraço para todos eles. Não vou citar os nomes também, porque eu posso me esquecer de alguém, e aí então eu faria injustiça, não é? Mas que Deus abençoe a todos vocês. Estamos com muitas saudades de estarmos reunidos outra vez, poder abraçar os irmãos, poder dar a mão um para o outro, né? E dizer Deus abençoe de perto mesmo assim, não é? Mas vai chegar a hora, nós vamos atravessar essa maré ruim
né? E depois nós vamos estar juntos outra vez, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, né? Então, meus amados, vamos aqui para a Escritura. Vamos ler então no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e vamos ler o verso 8, né? Aqui diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, e nesse momento nós vamos interceder pelas pessoas necessitadas, por irmãos que precisam da bênção de Deus, da saúde, da solução de problemas, às vezes problemas financeiros, problemas familiares, seja qual for a necessidade, nós vamos agora, você ora junto conosco, não é? E vamos unir a nossa fé, porque para a fé não tem barreira. Deus não tem distância, Deus é perto, é um Deus de perto e de longe também, não é? Então vamos orar, agora junte-se a nós com a sua fé, com a sua oração, e vamos entregar tudo nas mãos do Senhor para Ele nos dar vitórias. Grande Deus de bondade, depois de cantarmos ao Senhor, depois de lermos a Tua Santa Palavra também, agora, Pai, nós estamos fazendo uma oração em favor daqueles que estão necessitados, ó Pai. Eu não sei a necessidade de cada irmão, mas o Senhor sabe, meu Deus. E nós sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, ela é um sacerdócio. E ela intercede, o sacerdote intercede pelas pessoas. Ele oferece dons, ele oferece sacrifícios em favor das pessoas, Senhor. E a nossa oração nesse momento, nós estamos oferecendo ao Senhor em favor dos teus filhos, dos necessitados, dos aflitos, dos que estão tristes, abatidos, enfermos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos abençoados, sejam ajudados pelo poder da palavra e da fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos tudo isso e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Bom, daqui a pouquinho nós vamos começar, continuar lendo a mensagem Quem é Jesus, não é? Mas me veio o desejo de ler esse versículo aqui. A gente conhece o versículo há tanto tempo, não é? E me veio o desejo de ler isso aqui, não é? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Me veio o seguinte pensamento: uma das acusações que recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, pelos incrédulos, é claro, né? É que ele comia com pecadores. Vocês já prestaram atenção nisso, né? Ele não tinha medo de se ajuntar, de passar perto, de conversar com pecadores, né? Ele não fazia distinção. E então caiu sobre ele essa acusação que ele comia com pecadores, né? É porque, na verdade, ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, né? Que eram as almas dos filhos de Deus que estavam transviadas, perdidas, e ele veio então para cumprir essa missão, esse ministério de trazer de volta, né, aqueles que se haviam perdido. Agora, nós sabemos que quando ele se foi, o Espírito Santo que estava nele, né, porque aqui no verso 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, né? Então,
o Espírito Santo que estava sobre ele, certamente viria sobre os seus discípulos, sobre a igreja. O profeta desta era, irmão Brana, ele chegou a dizer que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque não eram os Atos dos Apóstolos, eram os Atos do Espírito Santo nos apóstolos, neles. Então vale dizer e entender que a mesma vida, o mesmo Espírito Santo que estava sobre o Senhor Jesus Cristo, quando ele se foi, voltou para ficar com a igreja. Por isso ele disse que não nos deixaria órfãos, não é? Ele disse assim: eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós, não é? Então, você sabe que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é Cristo em você, é Cristo na igreja, é Cristo em mim, não é? Esse é o batismo com o Espírito Santo. Não é falar em línguas, não é saber pregar bem, não é mesmo? Não é ter dons, é a vida de Cristo em você e em mim. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Então ele disse aqui: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Né? Aí eu fiquei pensando nisso, ser testemunhas para quem? Né? E testemunha também do quê? Então, quer dizer, se o crente cristão, ele acha que deve ter uma vida separada das pessoas, né? Porque ele tem que ter, o cristão tem que ter uma vida separada. Mas não é separada das pessoas, é separada do pecado, das más atitudes, dos maus costumes das pessoas. Mas ele não pode ter medo. Então, a gente às vezes observa assim que tem um certo tipo de pessoa, um certo tipo de crente, que não pode nem sequer se ajuntar, conversar ou estar junto em algum lugar com as pessoas que não são cristãs, que são pecadoras. Porque o que aconteceria, será? Será que ela pegaria alguma coisa ruim nela? Né? Será que ela se tornaria pecadora também? Não, Jesus não tinha medo. Ele comia com os pecadores, ele andava com eles, ele falava com eles, mas ele não pegava nada do pecado que estava neles. Aliás, ele tirava as coisas ruins, os costumes, os hábitos. Quando uma pessoa tinha um encontro com Jesus, um encontro de verdade mesmo, ela se tornava uma outra pessoa. Ora, mas o mesmo Espírito que está em Jesus não está em nós agora? Então por que nós não podemos nos aproximar das pessoas? Né? Nós somos muito separados. Será que nós somos melhores? Mais santos do que os outros? Né? Não. Não existe um povo santo, no sentido real, assim, físico da palavra. Existe um Espírito Santo que está nas pessoas. Né? É isso, mas me veio isso aqui. E ser-me-eis testemunhas. Mas testemunha de quem, se eu não posso nem chegar perto das pessoas? Eu não posso estar onde elas estão. Eu não posso falar com elas. Não. Cristianismo não é isso. Cristianismo é mostrar para as pessoas amor divino, mostrar que ser de Jesus é melhor do que não ser. Mostrar que você tem alguma coisa que o pecador não tem. E isso então vai provocar nele sede, vai provocar nele vontade de ser como você. Não é? É isso, ser testemunha. Mas vamos deixar assim, porque senão não vai dar para ler a mensagem, né? Então, nós estamos, como eu já disse, lendo a mensagem Quem é Jesus? Essa mensagem foi pregada em 20 de junho de 64. Às vezes eu gosto de observar um detalhe, né? Tem as mensagens que foram pregadas anterior à revelação dos selos,
e tem as mensagens que foram pregadas posteriormente à revelação dos selos. Então é bom observar esses detalhes aí. Essa aqui foi pregada depois da revelação dos selos de 1963, não é? Isso não quer dizer que anula e que desvalorize as mensagens pregadas antes. Mas aquilo ali era uma plataforma para quando viesse os selos, então vem o coroamento de tudo que ele teria dito nas mensagens anteriores, não é? Mas vamos aqui então, parágrafo 68, né? Agora, nas reuniões, eu creio que tenho pregado a vocês tão duro e tudo mais nas reuniões. Eu não quero pregar um sermão, e creio que não é realmente certo ter uma reunião sem ler a palavra e falar um pouquinho sobre a palavra. Assim, aqui selecionei da palavra aqui só um pequeno drama, um pequeno relato. Eu já o contei 2 ou 3 vezes a alguns de vocês, mas acho que suportariam novamente. Vocês podem ser só um pouquinho pacientes comigo quanto a isso. Vou ler no livro de São Lucas, no capítulo 19, começando com o versículo 1. É um pequeno texto muito estranho ao pensar num lugar como este para tê-lo, não é? Mas, ainda assim, toda a palavra é inspirada, encaixando-se em seu lugar. E confio que Deus tomará esta palavra e a encaixará exatamente no lugar que lhe diz respeito esta manhã. Tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. Permitam-me ler isto novamente, né? Porque quero enfatizá-lo. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, em razão da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Você está fazendo um quadro na sua mente, né? Então, a figueira era na beira da estrada, naturalmente. Seus galhos vinham por cima da estrada. O Senhor Jesus Cristo ia passar por ali com a multidão, e ele pensou, eu subo na figueira e fico olhando de cima e o vejo passar. Foi esse o quadro, então, que você viu na sua mente, né? Ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, né? Olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Que bênção, não foi? Ele pensou, eu quero pelo menos ver quem é ele. Quem é esse homem tão falado, que todo mundo está falando dele por aí, não é? Ele queria pelo menos ver. Oh, como Deus é maravilhoso! Como Deus é bom, não é? Falou, então você não precisa só ver, hoje eu vou pousar na sua casa, né? Bom, que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura desta sua palavra. Esse homem pequeno, personagem, né, nossa cena se abre em Jericó. Agora, Jericó era a cidade mais baixa da Palestina e fica no vale, e Jerusalém fica em cima da montanha, sobre o monte. E se você percebeu, Jesus, quando veio à terra,
foi-lhe dado entre os homens o nome mais baixo que se podia dar. Sua vinda, ele foi Belzebu. Ele era o pior nome do que poderiam chamá-lo, que é um demônio, um indivíduo, espírito maligno, um adivinho, espírito maligno. Chamaram a sua obra de espírito maligno, a igreja despreparada para encontrá-lo. Eles lhe dão um nome horrível, Belzebu. E ele veio, o nascimento mais humilde que poderia haver, de uma mãe camponesa, nem mesmo um lugar para se deitar, para dar à luz a esse bebê, né? À luz esse bebê. E seus anos, dizem-nos, foram tirados de uma... Deixa eu ver aqui, eu devo ter lido errado alguma coisa aqui. Mas está escrito anos, mas está faltando o P, né? Aqui na palavra. Seria seus panos, né? Dizem-nos, foram tirados de uma canga de boi, em que o envolveram numa manjedoura, num estábulo fétido, sobre os resíduos no estábulo. E o estábulo nem mesmo é um estábulo correto, pequena caverna do lado do morro. E ele tratou com o povo mais baixo e mais pobre, e foi rejeitado pelas sociedades mais elevadas. Foi rejeitado pelos seus, a igreja que devia tê-lo conhecido, mas eles não o conheceram. Eles não estavam treinados na palavra para conhecê-lo. A gente fica pensando assim, quando foi que Deus visitou a terra através de um profeta ou através do próprio Senhor Jesus Cristo, que o povo estava preparado para conhecer, para recebê-lo? Nunca, não é? Sempre eles rejeitaram. Por isso que Jesus disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Por quê? Nunca o povo esteve preparado para receber a visitação de Deus, em tempo nenhum, não é? Bom, e encontramos novamente que ele foi à cidade mais baixa que havia na Palestina, Jericó. Esqueço-me de quantos pés fica abaixo do nível do mar, bem baixo. Ele se humilhou de tal modo que o homem mais baixo da cidade teve que subir numa árvore para o olhar embaixo. Mas foi isso que o mundo pensou dele. Deram-lhe a morte mais cruel e dura que algum homem poderia sofrer. Ele morreu como malfeitor, da maneira mais vergonhosa que poderia morrer. Despiram-lhe as roupas e, claro, vocês veem nas estátuas e assim por diante, tem um pano ao seu redor. Mas ele desprezou a afronta. Despiram-lhe completamente as roupas. Cravaram-no numa cruz em vergonha. Nosso Deus, né? Pensemos nisso um pouquinho. Meditemos nisso um pouquinho. O Senhor Jesus Cristo ficar pregado na cruz, nuzinho. Porque ele está falando aqui que ele, nas estátuas que a gente vê, ele tem um pano amarrado assim, mas ele disse, ele não tinha nada. Tiraram-lhe toda a roupa e o penduraram na cruz lá assim, para que todo mundo que passasse pudesse ver.
E eu acho que foi Jeremias, se eu não me engano, eu esqueci o capítulo, né? Jeremias, que foi considerado o profeta chorão, ele profetizou isso. Ele disse: ó, vós que passais no caminho, não podeis compreender a minha dor, a vergonha, não é? Por isso que nós cantamos o hino sobre a cruz, né? A vergonha da cruz. Mas vamos aqui então, né? Voltando aqui então um pouquinho. Numa cruz em vergonha, a morte mais vil e dura que se poderia dar, deu-se a ele. E foi isso que o mundo pensou dele. Mas Deus o considerou tanto a ponto de lhe dar um nome acima de todo nome, que se nomeia nos céus ou na terra. Ei, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Esse nome, quando você fala esse nome com fé, os alicerces, as colunas do inferno tremem de medo. Quando você fala esse nome, Jesus, eu gosto sempre de dizer Senhor Jesus Cristo, né? Quando você pronuncia esse nome com fé, com respeito, os demônios têm medo. Não tem demônio que resista o nome do Senhor Jesus Cristo pronunciado com fé, com veracidade, com respeito, com honra. Aleluia! Então Deus deu a ele o nome maior do que todo nome que tem no céu. Você sabia que nem no céu não tem outro nome maior do que o dele, né? Aqui na terra também não tem. No inferno também não tem. Em lugar nenhum tem um nome maior do que o dele. Aleluia! E ainda disse mais, não sei se ele vai mencionar aqui ou não, mas São Paulo falou assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, em qualquer lugar onde exista joelhos, terão que se dobrar diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmão, irmã, você que não é batizado ou não é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, que não foi invocado sobre você esse nome, apressa-te. Apressa-te para fazer isso. Peça o teu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você diz: mas eu já fui batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não, você foi batizado nos títulos. Nos títulos, não é no nome. Agora, o que perdoa o pecado da pessoa é o nome. O que o diabo respeita é o nome. Você reparou que quando vai expulsar o demônio, você expulsa o demônio em nome de Jesus? Né? E por que não batiza em nome de Jesus? Não é? Porque só que quando nós batizamos, presta atenção, vou fazer um quadro aqui, mas você não perca isso, não confunda isso. Nós batizamos as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí se você pensar assim: agora fica confuso, a minha cabeça agora deu um nó, né? Falou agora mesmo que é para batizar em nome de Jesus, mas justamente é aí que eu quero ativar os seus neurônios agora, né? Ser batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Senhor é o Pai, não é? Jesus é o Filho e Cristo é o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí sim você citou o nome. E foi invocado sobre você o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, né? Bom, no céu e na terra, exaltou tão alto que seu trono tão alto que ele tem de olhar para baixo para ver o céu. Amém? Né? Deus exaltou Jesus Cristo tão alto que agora do seu trono ele tem que olhar para baixo para ver o céu.
não é? Foi assim que Deus o considerou. Tenho certeza que nossos pensamentos esta manhã também está acima de todo nome que se poderia nomear, até mesmo a família inteira no céu e na terra leva o nome de Jesus. Amém? Você sabia disso? É maravilhoso saber essas coisas, porque aqui na terra a família de Deus leva o nome de Jesus. São Paulo falou isso aos Efésios. Se eu não estiver enganado, não sei se é capítulo 2, verso 20, por ali assim, né? Mas é na carta aos Efésios. Ele falou isso, que a família de Deus leva o nome de Jesus tanto no céu como na terra. Não é só aqui não, na terra, que nós levamos o nome dele. Lá no céu também, né? Mas vamos mais aqui então. Mesmo a família inteira no céu e na terra leva o nome de Jesus. E por esse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará a ele. Aleluia. Zaqueu era apenas um homem de negócios na cidade de Jericó. E ele era, sem dúvida, um ótimo homem em sua conduta. Ele era, digamos, eu creio, sendo um homem excelente como era, ele deve ter pertencido a alguma igreja, uma das denominações daquele dia. Digamos que ele era fariseu, não é? Quer dizer, se ele era um homem assim tão correto, tão honesto, possivelmente ele pertencesse a alguma corrente lá, religiosa. Você sabe que lá nos dias de Jesus tinha mais que 2 denominações, né? Não sei se você sabia disso. Lá tinha fariseus, tinha saduceus, tinha essênios, tinha herodianos e parece que tinha mais uma que eu não me lembro agora, não é? Eram tudo correntes religiosas que tinha naquele dia. Então ele diz aqui, pode ser que ele fosse então da igreja dos fariseus, não é? E ele, na verdade, ele não concordava com os pontos de vista da esposa dele, né? Digamos que o nome de sua esposa era Rebeca. E ele não concordava com seus pontos de vista porque ela tinha crido em Jesus. Ela cria que ele era exatamente o que era, o Messias, porque o tinha visto fazer o sinal de Messias. Ela, sendo hebreia, os hebreus esperam sinais e profetas, porque esse havia de ser o mensageiro deles. Essa é a razão porque eles nunca deviam ter falhado em conhecê-lo. Os judeus não deveriam ter falhado em conhecê-lo como Messias, porque ele veio e cumpriu exatamente o que um profeta faria. E ele seria então o profeta dos profetas, né? Mas eles falharam em conhecê-lo, porque ele vinha como o Filho do Homem. Leia o resto dessa negociação aqui com Zaqueu, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é o filho de Abraão. Quando eles o acusaram de ir em companhia de pecadores, assim, nós vemos que eles deviam ter entendido isso, mas não entenderam. Eles tinham sua teologia de viver bem e ser ótimas pessoas e assim por diante.
mas não entenderam que realmente seu Messias havia de ser. Não entenderam realmente o que realmente seu Messias havia de ser. Sabem que isso poderia acontecer novamente? Sabem que isso poderia acontecer novamente? Mas é isso mesmo, irmão Brana, profeta de Deus? Isso poderia acontecer outra vez? E nós falharmos em ver o que Deus está fazendo? Bom, isso poderia tão facilmente acontecer que nós interpretaríamos mal de alguma maneira. Agora, só há uma maneira de ter certeza, que é descobrir o que ele era. Então a Escritura diz: ele é o mesmo. Descubra como ele se manifestará no tempo do fim. Está escrito, veja, ele nunca faz coisa alguma sem primeiro a revelar. Ele disse assim na Escritura: ele não faz coisa alguma sem ter revelado aos seus servos, os profetas. E ele revelou isso. E este é o seu profeta. Este é um livro de profecia. É a revelação completa de Jesus Cristo, do princípio ao fim. Nada a ser acrescentado ou tirado dele. E devemos examiná-lo e ver em que dia estamos vivendo, porque poderíamos ser pegos na mesma armadilha. Assim, verificamos que durante esse tempo que esse Zaqueu, nosso pequeno personagem, esta manhã, este homem de negócios de Jericó, ele pôde ter pertencido a Quionvines, eu não sei pronunciar essa palavra aqui, não é? Se havia tal coisa ou algo para simbolizar isto, ele deve ter sido membro de alguma das grandes ordens ali que havia em Jericó, sem dúvida, um homem notável para a sua época, e ele pertencia à igreja. Mas o ruim que encontramos é que ele tinha tomado o partido da opinião moderna, a opinião popular acerca de Jesus. Então, as pessoas diziam que ele era Beelzebu, e possivelmente ele tenha tomado esse lado aí. É por isso que ele tinha discordância com a esposa. O profeta está dizendo aqui, a esposa dele, supostamente chamada Rebeca. Então ele tinha discordância com ela, porque ela foi em alguma reunião e viu o sinal de Messias sendo apresentado, exposto ali no meio da multidão, e ela creu naquilo, que ele era o profeta Messias. Mas Zaqueu não concordava com ela, porque ele tinha tomado a opinião da maioria, que não cria, E Jesus é a palavra, e a palavra manifestada é Jesus, está vendo? E assim, ele tinha tomado o partido da opinião popular, de que ele não era profeta, de que ele era só eu não quero dizer essa palavra como chamaríamos hoje, fanfarrão, apenas um fingimento. Então a maioria dizendo, não, ele é um fanfarrão, ele é um charlatão, Então, um fingimento. Mas veja, Satanás pode personificar isso tão perfeitamente que é difícil saber o que está certo ou errado. Jesus disse que seria assim nos últimos dias. Tanta personificação como Janes e Jambres
resistiram a Moisés. Lembre-se, aqueles 2 homens podiam fazer qualquer coisa que Moisés e Arão podiam fazer, mas a única coisa que Moisés sabia, e um vindicado, bem, ele nunca veio, Janes e Jambres, para libertar os escravos. Moisés veio em nome do Senhor para libertar os escravos. Então os outros eram imitadores, personificadores, mas não tinham uma missão de fazer o que Moisés tinha. A missão que Moisés tinha, não é? Libertar os escravos. Veja, porque assim estava escrito: disseram a Abraão: a tua semente peregrinará por 400 anos, mas eu os farei sair. Moisés, pois, tinha assim diz o Senhor. Mas eles podiam personificar qualquer tipo de dom que podiam produzir. Eles, sabendo disto, não deram atenção às suas personificações. Deixa eu ver aqui, né? Eles, sabendo disso, não deram atenção às suas personificações. Eles permaneceram exatamente com a palavra. Deus finalmente declarou. E você sabe que ele disse que isso aconteceria nos últimos dias. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão estes homens corruptos de entendimento quanto à verdade. Isso mesmo. Veja, tão somente personificações, de modo que fica um pouco confuso para o povo, porque aí as pessoas não sabem qual é o verdadeiro e qual é o falso, não é? É muito fácil dizer, quando alguém não quer aceitar a mensagem do profeta de Deus, não é? Alguém não quer crer que ele é um mensageiro para esta era, ele diz, mas a Bíblia diz que virão os falsos profetas, não é? Geralmente você ouve essa expressão, a Bíblia diz que virão os falsos profetas. E está cheio de falsos profetas, na verdade. Porque um pregador é um profeta, não é? Então, está cheio de falsos profetas, mas não tem verdadeiro? Só tem um falso? Verdadeiro não tem? Quer dizer, então só diabo que trabalha agora, Deus não trabalha mais. Ora, se o diabo para trabalhar precisa mandar os falsos profetas, então significa que o trabalho tem que ser feito através de profetas, e Deus manda o seu profeta verdadeiro. Aleluia. E eu tenho que parar aqui, eu estou esquecendo, mas dá para ir mais um pouquinho só, né? Um tiquinho só mais. Algumas vezes você os repreende, mas ainda assim não é que não gosta deles, é porque gosta deles. Então, ele estava falando ali nos homens de negócios do evangelho pleno, não é? Ou evangelho completo, como queira. E ali tinha bastante pessoas de diferentes correntes que iam ali. Então, todos eles estavam ouvindo isso. E pode ser que alguém não estivesse concordando com o que o profeta estava dizendo, né? Então ele diz assim, ele disse isso aqui assim, que ele às vezes ficava falando assim forte, mas não é porque ele não gostava deles, é porque, na verdade, ele gostava. É por isso que ele falava forte muitas vezes, o profeta, não é? Falava duro muitas vezes, porque senão, se não houver assim uma sacudida, muitas vezes a pessoa não acredita, a pessoa não crê, se não houver uma sacudida, se for um evangelho muito calmo, porque você sabe de uma coisa, que existe um certo pensamento que tem que se pregar o evangelho com ética, com educação, assim, de uma forma assim, que não ataque as pessoas, não é? Seria muito bom, mas quem é que vai converter
dessa maneira. Porque se você chegar no incrédulo e tratá-lo como amigo, tudo bem, você vai tratá-lo como amigo. Mas e na questão da palavra? E na questão da doutrina? Se você não contrariá-lo, ele nunca vai descobrir que está errado. Às vezes nós pensamos, eu preciso ser um crente assim, um crente amoroso, que tenha assim amizade com todos, que concorde com todos, mas Jesus não podia fazer isso, não é? E o profeta também, pelo que você está vendo aqui, ele também não podia fazer isso, porque ele disse, eu tenho que falar duro, não é porque eu não gosto deles, é porque eu gosto deles. Mas se você não contrariar, então todos continuarão da mesma maneira. Ninguém se converterá, ninguém acordará. Tem que haver uma sacudida para que então as pessoas possam entender que estão erradas, que estão errando, não é? Então nós vamos parar por aqui porque já deu 1 hora e assim não fica tão comprido, não é? Vamos ficar até aqui lembrando disso aí e nós daremos continuidade, se o Senhor permitir, no próximo culto, não é? Na próxima meditação. Vamos continuar observando essas coisas, esses detalhes, porque isso é importante para nós sabermos disso. A igreja, porque parece que a gente fala de um lado e depois fala de outro. Lá atrás nós falamos sobre Jesus comer com pecadores. Mas ele não ia comer com pecadores para se tornar um pecador como ele. Né? Ele não ia comer com pecadores para fazer tudo o que eles faziam. Não, ele ia lá para ser uma luz. A Bíblia não diz que ele era a luz do mundo? E nós também somos a luz. Então, se você for, você não tem que se afastar deles. Mas você tem que brilhar. A luz, a sua luz tem que brilhar lá. Quando ele fala assim, ó, toma aqui uma cervejinha. Você vai comer com eles, né? Aí, toma uma cervejinha. E aí? Como é que você vai fazer? Você vai tomar cervejinha? Né? E na hora da comida? Todo mundo vai almoçar e você vai fazer o quê? Você vai ter coragem de orar? Lá? Né? Vocês me dão licença que eu vou agradecer ao Senhor, nosso Deus, pelo meu alimento. Não é? Vocês agradeçam também pelo vosso. Eu vou agradecer pelo meu. Você tem essa coragem de ser testemunha? Lembra da escritura do início, né? E ser-me-eis testemunha. Você não precisa se apartar deles. Pode ficar perto deles, mas mostre a diferença, né? Se começarem a falar palavrões, né? Palavrões, uma vez eu estava subindo a rua da nossa cidade e por acaso me encontrei com um irmão que era congregado, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, tomava Santa Ceia e tudo, conversando com um grupo de homens, né, da cidade também ali. Esse irmão era muito popular, né? E aí eu fui passando, ele me chamou, me apresentou aos outros, não é? Eram homens assim, empresários, pessoas da sociedade média alta, né? E aí ele falou, esse aqui é meu pastor, é o pastor da nossa igreja e tal, e coisa. E aí eu fiquei ali um pouquinho, 2 minutos no máximo. Um deles já falou um palavrão, né? Um deles já falou um palavrão, porque onde tem um grupo de homens assim, que não são cristãos, não tem temor de Deus, eles falam palavrões, eles cobiçam as mulheres que passam, falam coisas das mulheres e assim por diante, não é? E então, 2 minutos que eu fiquei ali, um deles já soltou um palavrão. Aí eu disse, misericórdia, vocês me dão licença que eu já estou indo, tá bom? E fui embora. E o irmão continuou lá. Porque ele não podia repreendê-los. Porque se ele repreendesse eles não quereriam ficar mais sendo amigo dele. Mas não é assim que é ser testemunha, não. Não é? Ser testemunha é você ter coragem de falar a verdade quando é necessário. Não precisa ofender as pessoas. Mas você tem que brilhar. A vossa luz, a nossa luz tem que brilhar. Jesus disse, e vós sois o sal da terra
e a luz do mundo. Que Deus nos ajude, então, não é? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, começamos com a escritura de ser testemunha e estamos fechando com o assunto sobre ser testemunha, né? E você não precisa falar de religião nenhuma, você não precisa falar de igreja nenhuma, onde você for, não é? Se está no meio do pessoal lá, na roda, porque a Bíblia diz assim, que é bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Esse é o homem bem-aventurado, porque se você já sabe que lá é uma roda de escarnecedores, você vai fazer o que lá? Né? Vai ficar lá junto com eles fazendo o quê? Escutando eles falarem palavrões, escutando eles mexerem com as mulheres e você não fala nada, você não reprova, porque senão você vai perder a amizade deles. Então, que luz é essa? Que testemunho? Por isso que me veio isso. Mas testemunhar do quê? E para quem? Né? Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos ajude a prosseguir nossa jornada, cada dia melhorando um pouco, né? Vamos agradecer ao Senhor em oração. Bendito Deus, nosso Pai Celestial. Agradecemos o Senhor Jesus Cristo nesta hora, porque tem sido maravilhoso para conosco, tem nos mandado a sua palavra, tem nos ensinado, ó Pai, nos enchido, nos dado o Espírito Santo, porque a palavra diz que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria na verdade, e ele nos lembraria tudo o que tinha sido dito. O Espírito Santo nos lembra a palavra, nos leva à palavra, para nós nos lembrarmos cada dia daquilo que foi dito pela boca do Senhor Jesus Cristo e pela boca dos profetas, dos apóstolos, enfim, o que está escrito na palavra. O Espírito Santo é dado para nós, para nos lembrar destas coisas, Senhor. E nós agradecemos por isto, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nós pedimos todas as bênçãos e agradecemos humildemente, agora e para todos sempre, Senhor. Fica com os teus filhos, dando vitória, dando a bênção que cada um precisa, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, que Deus continue a nos abençoar. Fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E, permitindo o Senhor, nós estaremos de volta em nosso próximo culto. Amém. Amém, Senhor Jesus.